Muito bem, mais um episódio novo no ar, mais um Resenha Cast pra conta. E hoje tenho a honra de receber mais uma vez aqui no estúdio da Superi TV e pela primeira vez no Resenha Cast, o empresário Rodrigo Ramos, líder da renomada Rock Point. Rodrigo, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite e é uma honra ter você aqui. Eu que agradeço mais uma vez aí, muito feliz pelo convite, pela parceria dessa turma muito bacana aqui. Muito obrigado aí. Por falar em turma, por falar em parceria, você é uma pessoa cercada de amigos, de pessoas positivas, da sua turma na empresa e, claro, dos seus familiares. Dito isso, feito esse preâmbulo, quem é Rodrigo Ramos? Cara, o Rodrigo era um cara simples demais, um cara muito focado, que ama o que faz, um cara que se preocupa muito com as pessoas, se preocupa muito com os relacionamentos, com o trabalho, com a família. O Rodrigo é um cara muito fácil assim, de lidar, um cara muito prestativo. Eu gosto muito de servir as pessoas, gosto muito de aprender com elas também. E eu sou um cara que gosta muito de buscar desenvolvimento. Sim. Eu sou muito a favor da premissa de que você nunca deve dormir da mesma maneira que você acordou, né? Então eu sou muito ambicioso nesse ponto também. Eu acho que essa que é a beleza da vida, é você desenvolver, você buscar mais conhecimento, você desenvolver relacionamentos, saber filtrar as coisas. Então, assim, eu acho que a busca pela sabedoria precisa ser constante, principalmente para nós que somos jovens. Claro. Nós temos muita coisa pela frente, nós estamos entrando numa geração que a gente precisa se adaptar cada vez mais, entender ela, atender as necessidades dela, que sempre será o nosso foco. Então, o Rodrigo é isso. É muito, muito simples, muito focado, muito objetivo e muito humano também. E você, na verdade, não assumiu, mas você está à frente de uma das grandes empresas no seu segmento aqui de Governador Valadares. Sim. E pelo fato de você ser tão novo, chama muita atenção toda a magnitude que você tem perante a empresa, perante os seus colaboradores, porque nós sabemos que empreender no Brasil não é fácil, mas ao mesmo tempo nós sabemos que é algo prazeroso no sentido de poder dar emprego para as pessoas, gerar renda, gerar riqueza. Mas, em contrapartida, nós sabemos que é uma responsabilidade muito grande. Como é para você, tão jovem, assumir essa responsabilidade do seu pai, do seu tio, também da sua mãe, e ser ali a cabeça-mor de um empreendimento que é tão tradicional na cidade? Cara, eu fico feliz com esse reconhecimento, fico feliz com essas palavras, às vezes a gente até esquece que é essa imagem que a gente passa. Sim. Mas, cara, nada disso, eu acho que nada na vida a gente conquista sozinho, né? Eu sempre faço questão de dividir todo o sucesso da empresa com todo mundo que faz parte dela, até os que não estão lá mais, né? Então, eu faço muita questão de salientar a importância que eles tiveram dentro da Rock Point, junto comigo, quanto eu aprendo com eles, todos eles, independente do cargo, independente da posição que ocupa lá dentro. Eu acho que o que a gente precisa ter sempre em mente é que todo o sucesso que a gente tem, ninguém chega lá sozinho. Não existe posição de sucesso que você conquista isso sozinho. E, assim, eu faço muita questão de valorizar isso, de lembrar sempre das pessoas que caminham e que caminharam comigo, porque a caminhada é muito longa ainda, né? Eu tenho 27 anos de idade, eu tenho muita estrada pela frente ainda, e eu sou muito grato também à oportunidade que foi dada pelos meus pais, pelo meu tio, pela família, né? Então, eu sou muito grato a eles em relação à oportunidade que eles me deram mesmo. Acho que todo mundo tem oportunidade na vida, nem todas as oportunidades são iguais para todo mundo, isso precisa ser respeitado principalmente por nós. Eu acho que o grande erro é quando você compara a oportunidade que o outro tem com a sua. Cada um tem uma história, e a diferença é o que você vai fazer com a sua oportunidade. Sim. Você teve uma, você recebeu uma de presente, aproveita ela ao máximo. Claro. Então,
É isso, cara. Eu vejo dessa maneira e a responsabilidade realmente é muito grande. E isso traz um peso, uma pressão, mas a pressão ela faz parte da vida e como a gente estava conversando aqui mais cedo, essa é a beleza da vida, né? A pressão, os desafios, a vontade de conquistar alguma coisa, de ser a diferença na vida das pessoas. Então, eu sempre falo isso, né? Nas nossas conversas, eu sempre toco nesse ponto, que não é só conquistar coisas, é você marcar, deixar um legado, você fazer uma história, que é o que eu sinto que a Rock Point faz na vida das pessoas também. Então, é nada mais justo do que eu respeitar esse legado que a empresa tem deixado aqui na cidade, na região. Sim. E eu acho que o potencial da empresa é chegar muito mais longe ainda. Então, graças a Deus, Deus tem honrado nosso esforço, né? Os frutos, eles são consequência das escolhas, do trabalho. E eu só tenho a agradecer, é gratidão, é muita responsabilidade, mas ao mesmo tempo é gratificante. Com certeza. Então, e justamente sobre essa questão de ser tão novo e assumir essa responsabilidade desse tamanho. Como você lida com isso e como é que você se vê sendo tão jovem? E imagino que você também tem contato com outros empreendedores mais velhos que você. Mas aqui em Valadares nós também temos outras pessoas que estão na sua mesma faixa de idade e também são líderes do seu empreendimento. Pelo que vocês conversam, imagino eu que vocês tenham um certo tipo de contato. Quais são as maiores dificuldades para uma pessoa tão jovem assumir uma responsabilidade desse tamanho? Cara, na verdade, dificuldade ela vai ser do tamanho da atenção que você dá para ela. Eu acho que se você olha para algum desafio e entende ele como uma dificuldade, como um problema, cara, ele vai crescer e ele vai se tornar realmente um problema. Agora, todo empresário ou qualquer profissional de qualquer área que tiver ambição, que tiver desejo, que tiver vontade, tesão de trabalhar com aquilo que você faz, cara, vai ter desafios. Claro. Evoluir é desconfortável. Claro. Né? Eu até vi isso esses dias na rede social. Cara, é desconfortável mesmo, porque todos os dias você precisa chegar, você precisa se preparar, você precisa... A grande diferença do profissional, o que faz a diferença na vida do profissional é o que ele está fazendo quando ele não está trabalhando. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer um. Sim. Se você quer desenvolver na sua vida, no seu âmbito pessoal, espiritual, né, e consequentemente profissional, consequentemente porque se você desenvolve a sua pessoa, o seu espírito, consequentemente isso vai refletir em todas as áreas da sua vida. Então, cara, é busca, é esforço, é trabalho, é dedicação, é carinho, é amor. Então, por exemplo, os hábitos que você tem quando você não está na empresa ou quando você não está trabalhando, quando você não está na sua... Independente da atividade que você exerce, cara, vai fazer toda a diferença. Claro. Você vai passar seu tempo como? Vai só passar ou você vai aproveitar? Então é importante, encontra prazer naquilo que te dá retorno. Eu lembro que alguns anos atrás eu detestava adquirir conhecimento através da leitura. Sim. Hoje eu tenho uma paixão imensa, eu fico incomodado quando eu deito na minha cama e eu não leio pelo menos uma página. E uma página é melhor do que nenhuma. Claro. A gente precisa deixar isso claro. Tem muita gente que não faz porque acha que é pouco. Pouco é melhor do que nada. Começa pequeno. Então, todo sonho, toda busca que você tiver, dê o primeiro passo, independente do tamanho do degrau. O importante é você começar. E aí, consequentemente, com o fruto do seu trabalho, do seu esforço, você vai conquistando aquilo que está ao seu alcance, né? Com paciência também, com ética, caráter. Então, exatamente. Eu acredito nisso. Como é que você consolida, relaciona a sua rotina? Porque além de você ser um empresário, você é filho, você é noivo, você é jovem, tem os seus desejos, tem as suas vontades. Como é que é a rotina do Rodrigo diária? Cara, a rotina é um papo assim. Eu sou apaixonado pela minha rotina. Eu gosto muito de falar sobre rotina. E eu converso. Nem sabia, te perguntei. Eu gosto. Inclusive, a gente conversa muito isso na empresa com a equipe. Inclusive,
esses momentos de conversa com a minha equipe são momentos que eu saio de lá muito melhor do que eu entrei. Então, eu aprendo muito com eles e tal. Claro. Então, assim, uma das nossas conversas, inclusive recentes, nós estávamos conversando sobre performance e tal, e aí eu fiz uma comparação da seguinte forma: qual é a diferença de tempo, por exemplo, do Cristiano Ronaldo para qualquer um de nós? Sim. O cara tem uma coisa que ele, você, qualquer um de nós que está assistindo aqui, todo mundo tem igual, que são 24 horas do dia. A diferença é o que você está fazendo nessas 24 horas do dia. O quanto que você está se dedicando para o seu sonho, o quanto você está se dedicando para aquilo que você acredita que é o sucesso na sua vida. Porque se a gente analisa... Eu gosto muito de falar do Cristiano Ronaldo porque ele é um cara que eu admiro muito. Se você sabe muito melhor de futebol do que eu. Quem dera, claro não, quem dera. Mas se a gente for analisar... Você vai ver que o Cristiano Ronaldo, ele não tem o talento do Neymar, ele não tem o talento do Messi. Tô falando que o Messi e o Neymar é melhor ou pior do que um... Não tô falando isso. Sim. Eu tô falando que o Cristiano Ronaldo, ele não tem o mesmo talento dos outros, das outras referências do futebol. Mas ele respeitou esse limite e compensou essa limitância com outra coisa, que foi o esforço, a dedicação e a seriedade. Então, não só o Cristiano Ronaldo, como outros milhares de exemplos que a gente pode pegar, que a gente pode tirar proveito, né, da ação das pessoas, aprender com elas, e uma delas é o Cristiano Ronaldo. Sim. Então, falando de rotina, cara, organiza aquilo que é importante para você e faz, não abre mão, adote isso como lei. Uma das coisas que eu não abro mão, por exemplo, é de fazer exercício físico. O exercício que eu escolhi para mim, que fez bem para mim, foi a musculação. É aquilo que eu vejo retorno na minha vida, na minha saúde física e mental. Então, quando você dá significância para a sua rotina ela deixa de ser árdua, ela deixa de ser difícil, sabe? Aquela rotina desgastante. Então, se você encontra motivação para treinar, não só motivação do sentido, não, eu quero ir para a praia, eu quero... Não. Cara, você vai treinar, você vai fazer um exercício físico, porque ali é o momento de você desestressar, é o momento de você abrir sua mente. Quantas decisões eu tomei treinando? Olha. Então, assim, aquele momento que você está praticando seu exercício ali, você vai desenvolvendo ideias, você vai achando problemas onde talvez se você estivesse dentro da empresa ali, fazendo uma parte mecânica do negócio operacional, você não acharia a solução desse problema. Por isso que é importante o momento de reflexão. Eu tenho esse momento de reflexão no meu dia. Antes de dormir, eu faço minha leitura, eu faço meu devocional, faço a oração. Então, esse momento, muitas vezes, me acende algumas luzes. Então, a rotina ela é muito importante. Isso quer dizer que a sua rotina tem que ser engessada? Não, vai ter momentos que, principalmente na vida de um empreendedor, um empresário, existem imprevistos. Claro. Então, você só precisa ser fiel àquilo que é importante para você. Cara, não deu para você ir treinar de manhã, acha um horáriozinho à noite. Tem academia hoje até 24 horas, né? Então... mas não só academia, né? Fazer uma leitura, cara, tá tarde, cara, lê uma página, como eu disse aqui no início. Feito é melhor do que perfeito. Exatamente. Começa do pequeno e a partir da sua condição você vai evoluindo. E em relação à questão de você estar à frente de uma empresa que é líder no segmento em que ela atua, sobre a sua função dentro da empresa. E você é um líder. E hoje em dia existe aquela discussão, né, do líder gerar confiança, respeito ou medo. E pelo que a gente observa, tendo contato com pessoas que já trabalharam na empresa ou pessoas que trabalham dentro do seu empreendimento, você passa muito respeito em relação à visão que as pessoas têm de você. Como é isso e como é que é saber que você não é só um chefe, um líder da empresa, mas também um amigo, porque dá pra gente poder perceber que os seus colaboradores, em alguns momentos, estão presentes na sua casa, para algum evento, para alguma festa. Como é que é estabelecer essa relação de confiança e de respeito e também, por que não, de amizade? Cara, olha só, isso aí é um ponto que
eu sinto isso na pele de verdade. Mas isso acontece porque existe uma consideração muito grande. Como eu te disse, eu tive uma oportunidade na vida que, como eu disse, todo mundo tem, né? E eu quis aproveitar essa oportunidade de uma forma com bastante pé no chão. Sim. Então, dentro da empresa, eu passei por quase todos os setores. Então, eu sei o que é ser vendedor, eu sei o que é ser um office boy, eu sei o que é arrumar uma loja, passar um pano, varrer. E, cara, eu sei que o papel dos meus parceiros de trabalho, dos meus colaboradores, dos colaboradores da Rockpoint, o desempenho deles vai ditar o ritmo da empresa. Então, eu preciso respeitar isso. Eu procuro enxergar os colaboradores, os nossos parceiros, como seres humanos mesmo. Não existe isso mais de que o funcionário é um número, não é. Você precisa... qual que é o papel essencial do líder? Primeiro é influenciar. Para você influenciar, você precisa ser. Tem muitas pessoas que ocupam cargo, e cargo não é sinônimo de liderança. Tem muitas pessoas que ocupam cargo de mais responsabilidade, que se elas investissem em adquirir conhecimento sobre liderança, ela extrairia ao máximo o potencial das outras pessoas. O que é engraçado é que a liderança você não precisa, nem sempre você vai precisar exercer autoritarismo. Não, muitas vezes você vai... A base da liderança é você exercer a influência. Sim. Então, primeira coisa, a gente precisa entender que para você ser um líder, você precisa influenciar. E para você influenciar, você precisa viver aquilo que você solicita, aquilo que você pede, aquilo que você cobra. Então, as pessoas vão olhar para você e vai ver você trabalhando muito, vai ver você se dedicando, fazendo as coisas com amor, e elas vão olhar para você fazendo aquilo ali e vai pensar, pô, cara, esse cara é o líder da empresa. Esse é o cara que mais faz. Como que eu não vou fazer? Já acontece momentos que, às vezes, as atitudes que eu tenho na empresa vai desencadeando uma série de outras ações. Isso é influenciar. Sim. Mas isso não te coloca num pedestal de ser melhor do que eu. Não, você precisa daquelas pessoas ali. Isso te traz responsabilidade. Não te traz... Não é para inflamar o ego. Claro. Aquilo ali, cara, o seu posicionamento na empresa, ela vai te trazer mais responsabilidade. Então, o que acontece na empresa é responsabilidade sua. Você gera influência dentro da empresa. Então, cara, isso é muito interessante. E a equipe, ela precisa estar sempre engajada. É importante você dar significado, por exemplo, a uma conquista de uma meta. Você dá valor às pequenas coisas, às coisas simples. Então, o ser humano, inconscientemente, ele gosta disso. Ele dá valor a isso. É importante você sentar com o seu funcionário, olhar no olho dele, conversar com ele, ouvir ele. Claro. Nas nossas reuniões individuais, eu mais ouço eles do que falo. Primeiro eu pergunto, primeiro eles falam, eles expõem as situações que a gente está conversando ali, e depois a gente vai alinhando pontos. Claro. Então, cara, o relacionamento do líder da empresa, do empresário, do empreendedor, juntamente com os funcionários, não há outro melhor do que esse. Sim. O relacionamento próximo, o relacionamento que você conhece o seu funcionário, você sabe das dores dele. Da mesma forma que a gente precisa entender a dor do nosso cliente, claro, é importantíssimo a gente entender a dor do nosso funcionário. Sobre respeito a gente conquista, a gente não impõe. Claro. Né? Muitas pessoas já tentaram ganhar o respeito através do medo, através do autoritarismo. Isso não funciona. Claro. Há uma diferença muito grande entre respeito e medo. Exatamente. Então, o respeito, a pessoa ela vai confiar em você. O medo, ela não vai ser quem ela é perto de você. Então, é importante que você, como líder, extraia o máximo das pessoas através
da sua liderança, através da sua influência, para você ter bons resultados. Sim. O resultado ele vai ser consequência, muitas vezes, da liderança que você está sendo na empresa. Então, é importante, por isso que eu falei, fora da empresa, na sua casa, no seu lar, nos momentos do ócio, você pode ser produtivo, Sim. entendeu? Aquele momento ali faz diferença, tá? Porque você vai aprender ali no seu momento de reflexão e vai aplicar isso na operação, entendeu? Então é dessa maneira que eu trato esse relacionamento, esse link de respeito, de admiração, eu enxergo dessa maneira. Hoje, e aí, você também é um consumidor. Uhum. Porque além de você ter uma empresa, pode deixar em cima da mesa, porque além de você ter uma empresa, né, ser líder de uma empresa, você também consome, sai, usufrui dos serviços disponíveis dentro da cidade. E não é algo que acontece poucas vezes, e sim, várias e várias vezes você vê alguém reclamando do atendimento de alguma empresa aqui mesmo em Governador Valadares. Não fui bem atendido, não vou voltar mais. Como é que você, como líder, com outros gestores da empresa, passa essa questão da importância do atendimento? Porque imagino que é algo importantíssimo para uma empresa, principalmente no segmento em que você atua, ter um bom atendimento para poder estabelecer uma relação de confiança e de respeito e que seja um momento prazeroso. Quem é que não tem uma loja que gosta de ir e é um momento prazeroso do dia dela? Como é que vocês da Rockpoint trabalham essa questão do atendimento, da conexão ali pessoal do seu colaborador ou até mesmo de você com o cliente? Cara, você falou sobre consumo e eu sou um consumidor, só que interessante. Início desse mês, nós conversamos na nossa reunião e uma das coisas que a gente falou lá, o tema era negociação e finalização de venda. Sim. Uma das coisas que o ser humano detesta é que vendam para ele, mas ele ama consumir. Sim. Então, para alguém trabalhar hoje na empresa, ela vai passar por uma série de treinamentos. Você tem o desejo de trabalhar lá, você vai deixar seu currículo, a gente vai analisar, vai conversar. Mas antes de você entrar, você vai passar por praticamente 3 dias intensos de treinamento. E uma das coisas que a gente fala nesse treinamento é que vender, ele é relacionamento. O ato da venda é muito mais o relacionamento do que um produto ou um serviço em si. As pessoas hoje, elas não compram só o produto, elas compram a experiência que elas vão ter ali. Por isso que eu acho que a venda física, o comércio físico, ele nunca vai acabar porque o ser humano ele tem necessidade de viver experiências diferentes. Então, qual que é a nossa visão em relação ao atendimento? Sempre foi, tá? Mas a gente vai se adaptando ao longo do tempo. Cara, é gerar uma sensação de conforto no cliente, de leveza no cliente. Nós somos contra o engessamento de atendimento. A gente precisa dar liberdade para os nossos funcionários de ser quem eles são. É muito ruim você trabalhar num ambiente onde você precisa ser engessado. Eu falo isso com eles e eles levam isso muito a sério. Se eles não forem originais, eles não vão durar o longo prazo no mercado. Então, um atendimento, uma assistência, enfim, uma consultoria, você sempre precisa atender seu cliente de maneira original, leve, não precisa ser engessado. Você pode ter requisitos. Uma empresa, por exemplo, pode exigir que você pergunte ao nome do cliente. Sim. Pode exigir que você aborde ele de uma certa maneira, mas no desenvolvimento do atendimento é importante que você seja original. Claro. Se conecte com a pessoa. Se vender relacionamento, crie uma relação com o cliente ali. Não preocupe só em vender. Isso desgasta, isso suga energia. Quando uma pessoa... É importante, quem trabalha com vendas, né? Todos nós somos vendedores, Sim. Mas é importante quem trabalha com venda direta entender um pouco sobre a psicologia das vendas. O ser humano ele não pode sentir em você que você está querendo tirar um proveito dele, senão você vai perder potencial de venda. Então,
eu bato muito isso na tecla com a linha de frente da empresa. Aquela turma que vai receber o cliente final. Então, eles são muito bem preparados para isso. E uma das coisas que sustentou a marca no longo prazo, são 28 anos de marca, foi o diferencial do atendimento. Sim. O carinho, a proximidade que os nossos atendentes, os nossos vendedores, ele tem com o cliente. A gente encontra muitos deles na rua. Olha. E se tornam realmente assim, pessoas próximas. Então, isso é muito interessante. Quantos amigos eu fiz através do meu trabalho, né? Então, a gente enxerga dessa maneira. E, óbvio, sempre com muito respeito, com muita ética. Nós somos contra vender a qualquer custo, né? A gente sempre preserva ser bom para os dois lados. Olha. Tá? Não é nosso papel vender o mais caro, é vender o melhor para a pessoa. É atender a necessidade dela. Então, ela chega ali, ela vai procurar um produto específico ou vai procurar um serviço específico. Cara, atende a necessidade. Não queira só ganhar a qualquer custo. Isso é muito ruim, isso mancha a sua imagem. Sim. Então, se a gente não tem produto para liquidar, a gente não faz Black Friday. Então, a gente coloca muito o pé no chão, por exemplo. A gente não brinca com o nosso trabalho, a gente respeita, a gente leva a sério essas coisas. Então, em questão de atendimento, o nosso posicionamento é esse. Para a gente poder chegar na parte final do nosso bate-papo, o que significa amor para você em poucas palavras? Não, é difícil essa pergunta. Amor é algo, nossa, é algo difícil de explicar, mas eu vou tentar expressar aqui com as minhas palavras, mas amor está muito ligado a atender as necessidades das pessoas. Eu acho que está diretamente ligado a servir as pessoas. Sim. O maior exemplo de amor que eu tenho até hoje é Jesus Cristo. Ele veio na Terra, morreu por nós, mas uma das coisas que Jesus fez, que foi o exemplo de amor, o real amor, é o serviço. Claro. Servir ao próximo, sem fazer distinção de valores, sem olhar características específicas. Então, a nossa luta diária deve ser isso, romper esses paradigmas para que a gente seja mais amoroso, mais amável também. Então, o amor ele é muito mais que sentimento. Eu acho que ele está diretamente ligado com a ação. Né? Você amar alguém você tá no demonstrar, tá no fazer pela pessoa, você se doar pela pessoa. O simples fato de você sentar e ouvir a pessoa é um ato de amor. Quantas coisas simples a gente pode fazer para demonstrar que a gente ama a pessoa, né? E não só a pessoa, mas o seu trabalho, a sua família, a sua vida, você mesmo, enfim, os seus relacionamentos. Eu acho que amor ele precisa ser uma atitude diária. Muitas vezes nós somos confrontados por nós mesmos. Às vezes a gente tropeça nos nossos próprios vícios, nossos próprios atitudes ruins. Então, é interessante que a gente entenda amor como atitude, não é sentimento. Não pode confundir essas duas coisas. Então, eu acredito que seja isso. Por falar em amor, o que significa Tatiana Cipriano na sua vida? Aí. Peguei o gancho. Cara, minha mãe, ela é uma pessoa extraordinária. Ela é assim, uma mulher maravilhosa. Ela cuida muito bem da família, ela cuida muito bem da casa. E como cuida bem da casa? Pensa numa mulher que é caprichosa com casa. Arquiteta, né? Poxa, ela é um exemplo, assim, de cuidado, de preservar o ambiente. A minha mãe, ela faz isso com maestria. E ela tá sempre servindo a gente, ela tá sempre se doando pela gente. Isso é algo, cara, que fica nas pessoas, né? Claro. Fica na gente. Eu acho que isso a gente tem que levar pra frente, né? Isso é o legado que os nossos pais deixam pra gente, enfim. Minha mãe é tudo pra mim, tudo. Então, eu quero, graças a Deus, que ela tá bem novinha ainda, vou ter muito ela pela frente, então, se Deus quiser, então ela é muito importante pra mim. E o que representa o seu pai na sua vida? Cara, meu pai é muito fácil falar dele, cara, muito fácil. Meu pai, ele é um cara muito simples, é um cara muito humano. Ele é um exemplo pra mim
de muitas coisas, ele é minha inspiração mesmo. Eu aprendo muito com ele sobre dar valor às coisas certas, sobre priorizar aquilo que realmente é importante na nossa vida. E, cara, meu pai é um cara muito forte. Eu já vi meu pai passar por muita coisa que o cara é muito bruto, velho. Ele é muito bruto, assim. Ele é muito forte, ele é muito... eu tenho certeza que hoje ele é um ser humano, assim... O que eu já vi ele passar é algo... eu não tenho nem palavras para dizer. Eu admiro muito ele, o ser humano que ele é. O ser humano que ele é. E uma das coisas que eu amo muito no meu relacionamento com meu pai é a nossa amizade. É incrível como que eu consigo ser leve junto com meu pai, eu consigo ter uma proximidade dele, assim, como ser quem eu sou, sabe? Ser leve, quando eu preciso conversar com ele, eu posso me abrir, quando ele quer conversar comigo, ele se abre, enfim. Eu só tenho a agradecer, cara. Eu sou um cara muito rico, assim, das coisas que mais valem a pena na vida, eu não tenho nada, eu não preciso pedir mais nada a Deus, eu só agradecer. Então, os desafios que ele coloca na minha vida, eles estão aí pra gente superar mesmo. E vamos que vamos, bola pra frente. Thalia Almeida na sua vida, o que representa? Thalia é um presente que Deus me deu, né? Cara, Deus colocou uma mulher na minha vida que é incrível o quanto que eu aprendo com ela. Ela me desafia a ser um homem melhor, ela me desafia a ser um profissional melhor. Uma das coisas que me fez escolher ela Sim. como a mulher da minha vida é que ela fala as coisas que eu preciso ouvir. Ela nunca fala aquilo que eu quero ouvir, é incrível. Tem dia que eu chego para ela estressado, desabafando alguma coisa, e ela fala algo que eu não gostaria de ouvir. E aí ela me faz pensar, algumas vezes eu não concordo com ela, e eu vou para casa, e aí eu vou ter que me render a ela e falar, amor, você tá certa, realmente eu errei nisso aí. E uma coisa que é muito interessante no meu relacionamento com ela é esse diálogo. Eu tenho a Thalia como minha melhor amiga, a gente curte muito momentos só nós dois, Sim. como amigos mesmo, como parceiros, e cara, eu sou muito feliz com ela e eu tenho certeza que nós vamos construir uma história linda no nosso casamento, uma família maravilhosa, e eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dela, como ela agregou valor na minha vida através do jeito dela de ser, né? Então, vivendo com ela, eu aprendi a respeitar a diferença das pessoas, eu aprendi a ser um ser humano melhor através da vida dela, e é isso, ela agrega muito valor na minha vida, muito valor na minha vida. Eu acho que eu fiz uma excelente escolha. Com certeza, e ela também fez uma excelente escolha tendo você ao lado dela. Muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo, foi uma honra ter você aqui, sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Com certeza estaremos juntos aí várias vezes. Luiz, eu agradeço, cara, por essa parceria, por essa amizade que tem se desenvolvido. E sucesso pra todos nós. Não queria essa amizade, não, mas... na verdade, eu que forcei, gente. Brincadeira, longe disso. Então, cara, eu desejo tudo de melhor dessa vida pra vocês. Que esse ano seja um ano abençoado, um ano de conquistas, um ano de evolução pra todos nós, de despertar. E vamos pra cima, vamos superar todos os desafios aí. Com certeza. Vamos junto. Vamos junto. Rodrigo Ramos, obrigado mais uma vez por esse bate-papo. E o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que todo dia da semana você tem um episódio novo aqui no Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.